Pessoal, sobre as tragédias ocorridas no Rio Grande do Sul, o jornalista Marco Antônio Costa, ele fez uma publicação. Achei importante trazer essa publicação, porque ela traz os pontos de coletas de ajuda e também uma imagem que merece ser refletida. Essa imagem que vocês estão vendo na tela aí é Porto Alegre antes da enchente e depois da enchente. A visão é assustadora. Literalmente, você vê que a cidade está submersa. A água está tudo tomado. É assustadora essa situação. E aí ele escreve o seguinte: comparação das imagens antes e depois no Rio Grande do Sul. E quem quiser, tira print da tela aí e anota. Ajude quem mais precisa. Água, alimentos, produtos de higiene, copos plásticos, colchões, lençóis, fronhas e rações para cães e gatos. Pontos da coleta de Porto Alegre. 1. Avenida Cristóvão Colombo, 2455, no posto BR. Avenida Dom Pedro, 1046, também no posto BR. Avenida Farrapos, 265, no posto Ipiranga. Avenida Cristóvão Colombo, 1867, também no Ipiranga. E aqui o telefone da Defesa Civil, 199, Corpo de Bombeiros 193, Serviço da Pré-POA, tá? 156 e EPTC 118. Então, para quem quiser aí, tira o print aí dos endereços dos pontos de ajuda e dos telefones úteis aí. E não esqueçam que a situação lá tá calamitosa mesmo. A situação tá algo, sabe, assustador, aterrorizante, tá bom? E aí, ainda sobre esse tema, eu quero dar parabéns para deputados gaúchos da bancada da direita e da esquerda que resolveram colocar as diferenças de lado e se unirem aqui para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Bancada gaúcha de base e de oposição se unem por socorro ao Estado. Os deputados federais do Rio Grande do Sul irão se reunir na manhã desta sexta-feira na Assembleia Legislativa Gaúcha para discutir medidas e ações emergenciais para a construção do Estado após as chuvas intensas que estão causando calamidade em diversos municípios. O deputado federal Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, informou à Metrópolis que a liberação de emendas parlamentares não acontece de forma imediata, mas destacou que os políticos gaúchos irão trabalhar em conjunto para garantir ações efetivas para a população afetada pelas chuvas nos últimos dias. Segundo o político, o dinheiro empenhado por eles demora em torno de um ano para chegar até o destinatário. Abre aspas. Nós, deputados federais gaúchos, estamos reunidos para encontrar uma maneira de agilizarmos recursos estaduais e federais para ajudar na maior enchente da história do Rio Grande do Sul, afirmou Bibo Nunes. A iniciativa une parlamentares da base do governo Lula e oposicionistas. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até o início da noite de quinta-feira, havia 154 municípios afetados e 71.306 pessoas atingidas pelas chuvas. O estado gaúcho sofre com alagamentos, pontes destruídas, desabamento de terra e rompimento de barragem. Então, desejamos muito que a ajuda chegue o mais rápido possível. Vamos falar de política agora? Afinal, o canal é disso, né? Vamos lá. Sabe aquela fala do Lula? Aquela fala onde o Lula pediu voto para o Boulos? Aquela fala em que tinha dinheiro da Lei Rouanet, no evento tinha dinheiro da Lei Rouanet, tinha dinheiro do sindicato, que é proibido por lei, e também tinha dinheiro da Petrobras. E que isso configura claramente um abuso do poder econômico por parte de Lula e de Boulos. Sabe o que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo disse sobre o Lula pedir voto ao Boulos antes da campanha? É só uma conduta irregular. Conduta irregular, diz presidente do TRE São Paulo sobre Lula pedir voto para Boulos antes da campanha. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Silmar Fernandes, classificou como conduta irregular as declarações do presidente Lula, que, durante evento, na quarta-feira, pediu votos para o pré-candidato a prefeito de São Paulo.
deputado federal Guilherme Boulos. Lula e Boulos participaram de um ato organizado por sindicatos com patrocínio da Lei Rouanet, Petrobras e SESI, que reuniu menos de 2.000 pessoas no estacionamento do estado do Corinthians, em São Paulo. Durante o ato, além de pedir votos para Boulos, Lula criticou a organização por conta da pequena quantidade de pessoas presentes. Isso não é novidade. Não foi o primeiro que fez isso e nem será o último, infelizmente. Eu não vou entrar em detalhes a respeito. Houve uma decisão do juiz da segunda vara da zona eleitoral da capital que determinou a retirada de material do ar, justamente porque ele, em tese, evidencia uma propaganda antecipada. Isso desequilibra o pleito, disse o presidente do TRE São Paulo no CNN Brasil nesta sexta-feira. Mas entendam, se desequilibra o pleito, é vantagem eleitoral para um candidato. Bolsonaro ficou inelegível por isso. Eles disseram que o Bolsonaro, ao fazer uma manifestação do 7 de setembro, desequilibrou o pleito em relação ao Lula e por isso ele se tornou inelegível. Será, mais uma vez, que a gente vai ver 2 pesos e 2 medidas e decisões políticas de tribunais? Esperamos que não. Esperamos que o tribunal haja de acordo com o que a lei diz e não de acordo com o que a política pede, né? Vamos lá. E imprensa? Vamos falar de imprensa? Você acha que a imprensa no Brasil, a imprensa como um todo, anda digna de respeito? Ela anda sendo uma imprensa imparcial, uma imprensa que analisa os fatos de acordo com o que eles são, ou são muito mais militantes do que literalmente uma imprensa de verdade? Qual é o seu ponto de vista? Coloca no comentário que eu quero saber. Sabe por quê? Porque o Brasil subiu no ranking de liberdade de imprensa, 10 posições. E aí, se você é o tipo de gente que lê só o título, vai pensar: meu Deus, como isso é bom para o Brasil. Matéria do Band de Jornalismo: Brasil sobe 10 posições em ranking mundial de liberdade de imprensa. Olha que maravilha. Parece uma coisa mágica. Hoje temos liberdade de imprensa. O Brasil subiu 10 posições no ranking de liberdade de imprensa e chegou ao 82º lugar entre 180 países citados em levantamento da organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras. Olha que maravilha. Trata-se da melhor colocação do Brasil nos últimos 10 anos. Desde o último relatório divulgado pela entidade, o país recuperou ao todo 28 posições. O documento foi divulgado nesta sexta-feira, dia 3, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Você viu só? Com o governo Lula, nós temos novamente liberdade de imprensa. Com o governo Bolsonaro era muito ruim. O governo Bolsonaro era contra a imprensa, contra a liberdade de imprensa. Quem é a favor da liberdade de imprensa é o Lula. Apesar de que de 2023 para cá, a gente está vendo jornalistas perseguidos, jornalistas presos, decisões arbitrárias caçando perfis de jornalistas, mas nós temos mais liberdade de imprensa. Afinal, se você falar a favor da esquerda, você pode falar qualquer coisa. Nem te criticar podem. Não é assim que funciona? Mas não acabou por aí, não. Dá uma olhada. Segundo o jornalista Arthur Romeu, diretor do escritório de Repórteres Sem Fronteira para a América Latina, o resultado confirma uma tendência registrada no ano passado, com a percepção dos especialistas após o fim do governo de Jair Bolsonaro. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Presta atenção. Foi um governo, falando do Bolsonaro, que exerceu uma forte pressão sobre o jornalismo de diferentes formas, com uma postura e um discurso público orientado pela crítica à imprensa, afirmou Romeu. Agora é aqui que eu quero que você preste atenção. Romeu contextualiza, entretanto, que a pontuação brasileira ficou praticamente estável, com acréscimo apenas de 0,08 em 23 para 24. Mas os outros países caíram mais, o que levou à subida do Brasil. Opa! Oi? Peraí, vamos lá, vamos entender. Todo mundo aqui está comemorando, os esquerdistas, deputados esquerdistas falando com Lula a imprensa está livre, liberdade de imprensa. Só que aí o cara vem e faz um texto todo falando como o Bolsonaro criticava a imprensa, era mal. E aí no finalzinho, como uma nota de rodapé, ele fala, mas
Na verdade, o Brasil não melhorou, não. Foram os outros países da comparação é que pioraram. Ué, então o Lula não tem nada a ver com isso? Vocês entenderam? Tanto que a imprensa manipula as informações que chegam até você, é brincadeira, né? E rede social? Esse pessoal tem ojeriza, ódio de rede social. Mas o Lula sabe muito bem que não vai ser tão fácil ele manter a narrativa como antes. Olha isso. Associações processam o governo Lula por abrir licitação de 200 milhões para moderar as redes sociais. Eles temem, morrem de medo das redes sociais. O governo Luiz Inácio Lula da Silva é alvo de uma ação civil pública na Justiça Federal. Os responsáveis pela denúncia, Instituto Ludwig von Mises Brasil e Instituto Livre Mercado, protestam contra a abertura de uma licitação de cerca de 200 milhões para as empresas vencedoras moderarem as redes sociais. A ação foi movida na terça-feira. Os advogados Leonardo Correia e Mário Conforte e Rodrigo Saraiva Marinho se basearam na Lei da Ação Civil Pública para prestar licitação promovida pela Secretaria de Comunicação Social, a SECOM. O valor é de 197,7 milhões por ano. Abre aspas. Não bastassem as centenas de servidores e assessores alocados na SECOM e na presidência, sem contar os jornalistas e simpatizantes que são de direito ou indiretamente, que são direto ou indiretamente beneficiados com a propaganda governamental, informam os advogados na ação que a Oeste teve acesso. Ou seja, estão criticando porque o governo Lula está gastando dinheiro para controlar as redes sociais, para controlar principalmente os jornalistas e a imprensa livre. E o Lula, depois de receber críticas por ter feito pedido de votos ao Boulos, vai tomar jeito? Vai não, vai piorar. Blog do Noblar. Lula dobra a aposta e deve intensificar a agenda com Boulos. Mesmo diante do problema criado ao pedir votos ao pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, o presidente Lula deve intensificar a agenda como solista nas próximas semanas. O PT está elaborando formas de colar Boulos à figura de Lula, sem que necessariamente os dois estejam em São Paulo. Por isso, o deputado federal deve ser, mais vezes, convidado a eventos no Palácio do Planalto para produzir imagens ao lado do petista. Pois é, Boulos. Será que isso é bom para você, Boulos? Eu repensaria, hein? Não sei se o Lula tá com aquela popularidade toda para transferir popularidade para você, não. Viu? Vamos lá. Matéria da Revista Oeste. Transparência Brasil critica a determinação do Tribunal de Contas da União para manter sigilo sobre voos da FAB. Isso é um absurdo, tá? Os voos da FAB estão recebendo milhares de pedidos de ministros do STF, ministros do Lula, estão fazendo a verdadeira farra dos jatinhos da FAB. E aí, o Tribunal de Contas da União falou que tem que manter a transparência, assim, tem que manter o sigilo, né? De quem está voando. Não importa se é amigo, se é primo, se é vizinho, tem que manter o sigilo. A ONG Transparência Brasil criticou a decisão do Tribunal de Contas da União de aprovar sigilo para a viagem de autoridades em jatinhos da Força Aérea Brasileira. O Tribunal de Contas da União anunciou a medida na terça-feira, 30, depois da deputada federal Bia Kicis solicitar uma auditoria para avaliar a legalidade e a eficiência do uso dessas aeronaves por ministros e demais autoridades. Em nota, publicada na quinta-feira, a ONG afirmou que a determinação adota uma interpretação rasa e equivocada da Lei de Acesso à Informação. Além disso, contraria o órgão da própria Corte, que já havia determinado a divulgação ativa das informações. O governo Lula pode tudo, gente. Vocês não entenderam que eles estão no poder e eles ainda podem tudo? É assim que o jogo está funcionando, tá? É assim que o jogo funciona, tá bom? É isso, pessoal. Ó, obrigado. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um conteúdo para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.